Olá gente, tudo bom? É bom ter vocês de volta aqui na nossa aula de hoje. Nós vamos hoje iniciar o nosso curso de História da Filosofia. Hoje vamos começar o nosso curso de História da Filosofia aqui, tá bom? Então nós vamos trabalhar hoje o tema Filosofia, ou História da Filosofia, uma introdução à disciplina, que é a disciplina Filosofia, uma disciplina bastante importante a nós que estudamos a Escritura, estudamos a Bíblia Sagrada, lemos a Escritura Sagrada, conhecemos a teologia histórica protestante calvinista. E nesse processo nós estaremos estudando alguns pormenores relacionados à história da filosofia. Hoje nós vamos trabalhar sobre o conceito de filosofia e o conceito de cosmovisão cristã, porque ambos os conceitos estão interrelacionados e necessários à compreensão do todo no espectro da filosofia. Ok? Meu nome é João França, você já nos conhece, Deus estenda a graça sobre você e sobre a sua vida, ok? Muito bem. Seguindo aqui, a filosofia ela tem sido conhecida, gente, como a rainha de todas as ciências. Qualquer campo da ciência que você conhece, estuda um aspecto da filosofia da educação, filosofia da matemática, filosofia da política. Há sempre um aspecto da filosofia envolvido no meio. Então esse processo é também conhecido como o processo da rainha de todas as ciências, que é a filosofia. Nela, ou seja, na filosofia, se constrói bases fundamentais para a interação com o mundo que nos cerca. Neste curso, nós pretendemos explorar um pouco mais de perto essa disciplina no seu aspecto histórico, ou na história da filosofia. Nós já tivemos um curso sobre introdução à filosofia, quem participou do curso achou interessante. Então, se você gosta do conteúdo do nosso canal, do conteúdo dos nossos desenvolvimentos, então compartilha, divulga, passa adiante para que a gente possa ter um número maior de pessoas, pelo menos no nosso canal no YouTube. Nós estamos com 151 inscritos, né? Para quem não tinha quase ninguém, hoje já estamos com 151 inscritos, queremos chegar à meta de 1000 inscritos. Se você gostaria de se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal é variado, trata vários assuntos. Vocês já viram que nós tratamos disso na semana passada, aqui tratamos de um aspecto teológico, nós agora estamos tratando do aspecto filosófico da fé cristã. Ok? Então, nela se constrói estas bases, né? Neste curso nós pretendemos explorar mais de perto a disciplina História da Filosofia. Ok? É claro que a filosofia não se trata de um estudo de matéria concreta. Não se leva o objeto do seu estudo para um laboratório e o disseca em busca das suas propriedades e funcionalidades. Filosofia não é uma coisa para você trabalhar com um laboratório. Você vai para o laboratório, você vai examinar, ver, procurar e tal, examinar as coisas para ter alguma descrição. Não. Filosofia é um elemento mais subjetivo, trabalhando com mais abstrações. Trabalha basicamente com abstrações. Então isso é importante a gente entender sobre a história da filosofia. Mas qual é o objeto do estudo da filosofia? Qual é o objeto de estudo que a filosofia tem como um todo, né? Então, o primeiro objeto da filosofia, de fato, é a totalidade de todas as coisas. Aí o Gordon Clark, no seu livro de Thales Attaway, no seu livro uma história da filosofia, né? O Gordon Clark lembra isso, que a filosofia é o objeto de estudo, que o seu objeto de estudo é todas as coisas, ou a totalidade das coisas como objeto da filosofia, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. A primeira questão que a gente precisa levantar no nosso estudo é a questão da definição, ok? Definições necessárias. O que é filosofia? Aí você pode perguntar aí para o seu colega que está do lado assistindo a nossa aula, o que é filosofia? Ele vai te dar várias definições, ele vai te apresentar várias definições. Na escola secundária você já deve ter ouvido muito sobre filosofia, você deve ter aprendido alguma coisa sobre filosofia e às vezes não ter aprendido nada, porque geralmente as pessoas que vão estudar filosofia não entendem muito o que é filosofia, né? O problema imediato que lidamos a estudar filosofia é buscar por uma definição. Mas a pergunta é, quem precisa de filosofia, né? Gente, eu entrei aqui nessa página aqui, que é de estudo teológico e tal, e agora tá tendo um doido lá falando sobre filosofia, e tá lá, o cara tá falando sobre filosofia, pra que eu quero isso na minha igreja? Né? Esse é o grande ponto que a gente tem. A filosofia, a live de hoje, Danilo, é sobre história da filosofia.
Tá? Eu estou trabalhando sobre história da filosofia, tá bom? Isso mesmo, Ana, ok? Quem precisa de filosofia? O que ela é? Para que ela serve? Né? Para que ela serve? A filosofia, gente, é a ciência das causas primeiras para resolver o problema da vida, que é Padovani no seu livro sobre história da filosofia, o curso que tinha lá na década de 53, esse livro bem antigão, né? Um livro muito bom, por sinal, bem pontuado sobre filosofia clássica, um livro bastante interessante. Então, quem precisa dela e para que ela serve? Quem precisa dela, todos nós precisamos de filosofia, todos nós, já disse isso logo no início, logo de cara. E para que ela serve? Ela serve para a nossa vida diária, resolver os problemas da vida, como foi colocado pelo Padovani, e é importante a gente ter isso em nossa mente, ok? Ok, o que é filosofia no bojo todo, né? Diríamos que filosofia é o fruto das ideias. E as ideias, segundo o Sproul, no seu livro Filosofia para Iniciantes, ou o nome do livro em inglês é Ideias têm consequências. Esse é o original em inglês, é exatamente Ideias têm consequências. Aí foi traduzido como Filosofia para Iniciantes para o português. Ele diz que exatamente isso, filosofia aponta para a ideia de que ideias são perigosas. E ele vai contar vários fatores lá, é bem interessante esse livro, vale a pena dar uma lida nesse livro. O Justin Gardner, no seu livro O Mundo de Sofia, vai dizer que filosofia é a capacidade do homem de se admirar das coisas. O homem se admira das coisas, o homem olha para as coisas e tem uma paixão, uma admiração muito grande pelas coisas, né? A filosofia pode ser definida como a tentativa de pensar racionalmente e criticamente sobre as questões mais importantes da vida, a fim de obter-se o conhecimento e a sabedoria a respeito delas. Aí o Moreland, né, o J. Paul Moreland, lá naquele livro lá, Filosofia e Cosmovisão Cristã, é um livro muito interessante, vale a pena você também adquirir ele na sua biblioteca, é uma obra fantástica, é uma obra que vale a pena você adquirir. Então, filosofia é uma tentativa de você pensar de maneira racional e de maneira crítica sobre as questões mais importantes da vida. Então, isso é filosofia. Filosofia não é aquilo que te vendem na escola. Filosofia não é aquilo que te ensinam na escola. Filosofia não é essa ideologia, esse viés ideológico que durante muitos anos foi ensinado nas escolas secundárias. Isso não é filosofia, isso não faz parte do nosso espectro na nossa aula de hoje, nas nossas lives que nós vamos ter aí sobre filosofia aqui nesse mesmo canal, tá bom? Ok? Muito bem. Eu primeiro preciso considerar o termo filosofia e a sua definição, né? O termo filosofia, o que quer dizer? O Luiz Saião, no seu livro Cabeças Feitas, Filosofia para Cristãos, né? Ele vai dizer o seguinte, que a filosofia quer dizer amigo da sabedoria. É o amigo da sabedoria. Para ele é amigo da sabedoria. Então, você gosta de filosofia, você então ama o saber, você é amigo do saber, você caminha com o saber, você gosta do saber. Né? É alguém que tem uma paixão pelo conhecimento, por saber as coisas, ok? A definição clássica de Aristóteles, por sinal, há um site, depois na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês, se Deus nos der graça de fazê-lo. Há um site que publicou em português todas as obras de Aristóteles disponível para você fazer download. É uma comunidade de estudos de Aristóteles. Eu faço parte dessa comunidade, uma comunidade muito boa, vale a pena você também conhecer. Aristóteles, ele diz o seguinte, que filosofia é o estudo das causas últimas de todas as coisas. Olha que coisa, né? Então, é o estudo das causas últimas de todas as coisas. Isto é filosofia no entendimento de Aristóteles. Então, peraí, é o estudo da causa última de todas as coisas. O estudo daquilo que é a causa última de tudo que existe. Olha que coisa, né? Fantástico essa proposição do grande Aristóteles, ok? Muito bem, então nós já tivemos aí o nosso lampejo aí sobre o que é filosofia. Agora eu preciso entender que todos nós temos um espírito filosófico, ora para o bem, ora para o mal, ora para o acerto, ora para o erro. Todos nós temos um espírito filosófico. Há pessoas que acham que não são filósofas, há pessoas que acham que não pensam de maneira filosófica, há pessoas que pensam que não pensam. Essa é a grande verdade que nós temos vivido. E por trás dessa questão do espírito filosófico há um elemento fundamental,
que é a filosofia encarada como cosmovisão. Se você já leu Abraham Kuyper, por exemplo, o livro Calvinismo dele, ele vai chamar Calvinismo como filosofia de vida. Filosofia de vida entendida aí como cosmovisão. Né? Cosmovisão. Se você gosta de estudar sobre cosmovisão, você já deve ter lido a Nancy Peirce, Verdade Absoluta. Você deve ter lido o Ronald Nash, Questões Últimas da Vida. Você deve ter lido também o Ronald Nash, Cosmovisão e Conflito. James Sari, né? O Universo ao Lado. Então são obras que você tem relacionadas à cosmovisão ou ao clássico dos clássicos, a base da base, que é o Francis Schaeffer e a sua trilogia, né? O Deus que intervém, a morte da razão e o Deus que se revela. A trilogia clássica de Schaeffer é importantíssima. Ela eu diria que é afundante para a compreensão da filosofia calvinista. Né? Então, se você quer entender a filosofia calvinista, você precisa conhecer a obra do Schaeffer. Você precisa conhecer a obra do Schaeffer. E aí você vai ver as derivações disso, né? Aí Abraham Kuyper, o Ronald Nash, o próprio Gordon Clark, e você vai ter vários outros eruditos, o Cornelius Van Til. Então você vai ter um espectro muito amplo na questão da cosmovisão, ok? Que os clarkianos vão chamar de escrituralismo, né? Também os vantilianos também vão acabar entrando também na ideia de ser uma apologética, uma cosmovisão a partir das escrituras, como fonte das escrituras. Mas aí tem uma divergência muito grande entre esses dois grupos. Eu não vou entrar nessa discussão porque não me cabe entrar nessa discussão aqui. O meu ponto aqui é informar a vocês sobre esse aspecto chamado espírito filosófico, conhecido como cosmovisão, ou filosofia como sendo uma cosmovisão, ok? Muito bem, filosofia, uma cosmovisão. Filosofia também se relaciona com aquilo que nós chamamos de cosmovisão. É claro que ela tem sido classificada como estilo de vida ou filosofia de vida, como diz Clarke na sua obra lá já mencionada, de Tales Adderley, uma introdução à história da filosofia. Né? Um livro muito interessante, vale a pena ler. Ou também conhecido como cosmovisão, essa ideia da filosofia de vida. A filosofia de vida é a minha cosmovisão, é a minha maneira de encarar as coisas, ok? Vamos seguir aqui. Cosmovisão, gente, o que é que ela é? Cosmovisão é um conjunto de crenças, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Nós estamos vivendo a batalha cultural do século, né? E os crentes brigando por questão de doutrina, e que é importante a questão de doutrina. Mas nós estamos vivendo uma batalha cultural. E a igreja não tem vencido a batalha cultural porque ela não tem compreendido o que é cosmovisão e não tem trabalhado as pressuposições das cosmovisões contrárias, né? Então, o que é cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de crenças. Vamos começar primeiro por aí. Um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Sistemas filosóficos de grandes pensadores como Platão e Aristóteles eram chamados também de cosmovisão. Aí o Ronald Nash, naquele livrinho dele, poderoso, maravilhoso, Cosmovisão e Conflito, um livro que vale a pena você também adquiri-lo, lê-lo, devorá-lo. Né? Um livro muito gostoso de ler, aquele livro do Ronald Nash. Publicado pela editora Monegismo, tá, gente? Muito bem. Ainda pontuando sobre a questão o que é uma cosmovisão, James Siri, ele vai lembrar o seguinte, que uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Então, veja bem, cosmovisão trabalha primeiro com o elemento do coração, tá? Que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, conhecidas como hipóteses, que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos, né, consciente ou subconscientemente, de maneira consistente ou inconscientemente, né, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos, possuímos o nosso ser. James Siri, no seu livro, o Siri, né, a gente chama de Siri, né, James Siri, no seu livro O Universo ao Lado. Ele traz essa definição bem interessante. Agora, eu olho para a cosmovisão como o óculos que eu uso. Se eu tirar esse óculos, eu não consigo enxergar nada que está na minha tela. Está tudo embaçado. Eu vejo um vulto. Eu tenho um grau de miopia 7 em cada olho, então eu não consigo enxergar perfeitamente, nitidamente. Eu preciso do óculos para enxergar nitidamente. Ok? Eu preciso do óculos
para enxergar de maneira nítida. Então a cosmovisão funciona como se fosse um óculos. Possui uma espécie de premissa para o modo como você enxerga o mundo. Ronald Nash nos lembra que os óculos corretos são capazes de nos oferecer um foco mais claro. Se eu pegar um óculos que tenha um grau menor que o meu, eu não vou conseguir enxergar com nitidez e clareza as coisas. Se a sua cosmovisão ela é uma cosmovisão baseada em preceitos errados e equivocados sobre Deus, o Evangelho, a graça e a vida, sua leitura de mundo será errada. Será errada, não terá foco, não é um foco claro. A cosmovisão correta pode funcionar de um modo parecido. Quando alguém olha o mundo pela perspectiva da cosmovisão errada, o mundo parece não fazer sentido. E é exatamente isso que você tem visto na mídia televisiva, né? Na mídia radiofônica, na mídia impressa. O que você tem visto é exatamente você lê as coisas, lê as notícias, lê o noticiário e você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Está tudo invertido, está tudo de cabeça para baixo. Como é que eu lido com isso? No campo da política, você olha para as coisas assim, rapaz, as inversões de papéis presentes na estrutura da sociedade, na estrutura da família, na estrutura da igreja. Então, estes elementos, eles são cosmovisões que estão permeando a mente do povo de Deus, da igreja de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, mas também de toda a nossa sociedade como um todo. Eu estou falando como brasileiro para a nossa sociedade brasileira. Ok? Eu como pastor de igreja, eu olho para as coisas e vejo assim, meu Deus, as coisas estão invertidas. E a igreja está influenciada, a igreja não se apercebeu que está usando o óculos errado. A igreja ainda não entendeu que está usando o óculos errado. Olha o problema que a gente tem. Problema sério. Ok? Muito bem. Aí eu vou agora avançar um passo aqui para apresentar a vocês os elementos básicos de uma cosmovisão. Existem outros elementos básicos que devem estar inclusos em uma cosmovisão, mas para os nossos propósitos consideraremos os elementos fundamentais em cosmovisão, os quais são, primeiro, Deus, a realidade última, ou seja, a metafísica, o conhecimento epistemológico, a epistemologia, a ética, ou seja, a questão da moralidade. São os elementos básicos que você precisa ter numa cosmovisão para você construir uma filosofia saudável, ok? Então vamos começar com Deus. O elemento mais básico para uma cosmovisão é como ela vê e concebe a ideia de Deus. Questões relacionadas à sua existência. Ele existe? Essa é a grande pergunta. Deus existe? Então, se você trabalha numa cosmovisão materialista, você vai negar a existência de Deus e aí você vai cair na religião ateísta. Tá? O ateísmo é uma religião. Mesmo que os ateístas digam que não. O materialismo é uma religião. Mesmo que eles digam que não seja, mas é uma religião. Qual é a, então, se ele existe, a pergunta próxima é qual é a sua natureza? Qual é a natureza de Deus? Quem estudou comigo no curso de teologia sistemática, nós vimos um pouco sobre essa questão da natureza de Deus, quem é Deus, né? As ordens dos decretos, a sua essência, a sua natureza. Nós não entramos na questão da Trindade, porque naquela ocasião, num grupo que nós estávamos fornecendo essas aulas, já havia o estudo relacionado à Trindade. E hoje mesmo voltaram a discutir Trindade novamente lá. Não vou aqui entrar na questão do grupo, né? Não vou entrar. Mas aqui o que eu estou falando aqui para vocês é a importância de nós conhecermos a teologia cristã e a teologia chamática. Então, qual é a sua natureza de Deus? Existe apenas um Deus verdadeiro? Tem gente que diz que não, tem vários deuses, mas existe apenas um Deus verdadeiro? A outra pergunta que é feita, ele é pessoal, ele se relaciona com o homem? A outra pergunta fundamental, quando nós estudamos sobre cognoscibilidade e complexidade de Deus, né? Ele pode ser conhecido? Olha a pergunta, ele pode ser conhecido? Então são perguntas que a gente precisa considerar filosoficamente falando, ok? Muito bem. Chegamos agora na questão da metafísica. A metafísica, gente, o que ela é? Ela tem a ver com a teoria da realidade. Por que as coisas são como elas são? Por que algo ao invés de não haver nada? Olha a questão, né? Por que isto aqui existe em vez de não existir? Por que eu sou um ser em vez de não ser um não ser? Como
pode haver a unidade no meio de tanta diversidade no universo? Aquela velha pergunta lá dos pré-socráticos, se você estuda filosofia, você sabe que lá vai ter a pergunta dos pré-socráticos lá atrás, nós estamos em história de filosofia, então eu pressuponho que você já tenha passado pela primeira etapa da introdução à filosofia e você tenha estudado essa questão. Então lá nos pré-socráticos eles vão discutir uma coisa interessante, o que dá sentido à unidade do mundo frente à diversidade. Olha que coisa curiosa que você vai ter aí, muito interessante aí para a gente estudar, para a gente caminhar, a gente perceber, né? O mundo é uma criação porque há aqueles que entendem que o mundo sempre existiu, o mundo é eterno. O mundo é fruto de uma criação? Não. Aí tem gente que diz, não, ele é ele é fruto de uma explosão. É uma corrente filosófica, né? Uma corrente filosófica. Ok? A matéria sempre existiu, uma corrente filosófica. A metafísica, isto é um fato bruto, há algum propósito no universo? Então, na discussão da metafísica, que vai além da física, daquilo que você percebe, daquilo que você vê, é necessário colocar a mente para abstrair das coisas que estão relacionadas a Deus e a sua palavra também. Então entra o campo da metafísica, que é importante para a gente que é teólogo, para a gente que conhece a teologia cristã, a gente que conhece a teologia calvinista, nós precisamos conhecer isso aqui também, tá bom? Um outro campo que a gente vai ter que estudar é o campo da epistemologia. Saber que nós sabemos, é isso que significa a epistemologia. É disso que trata-se este elemento filosófico. A epistemologia lida com a questão do conhecimento. E a grande implicação é como sabemos as coisas que nós sabemos. Como você sabe que o que você sabe é verdadeiro? Como chegou a este conhecimento? Né? Ou seja, como nós sabemos estas coisas que nós sabemos. O Francis Schaeffer, estou relendo novamente a obra de Schaeffer, o Francis Schaeffer ele começa a dizer o seguinte, que o problema que se deu, o declínio que nós vivemos hoje na sociedade, se deu por causa de uma mudança de paradigma em relação à compreensão do conhecimento, a metodologia do conhecimento. Então, como eu chego ao conhecimento, de que maneira, que viés eu chego ao conhecimento? Alguns vão dizer, ao conhecimento você chega por meio da experiência, a gente chama isso de experimentalismo, ou a gente vai chamar isso de conhecimento a posteriori, ou empirismo, né, como é conhecido, empirismo, os empiristas. Outros vão dizer, não, nós conhecemos de maneira inata, intelectual, nós recebemos esse conhecimento, a gente chama de inatismo, ou a priori, ou racional, né? Então é por aí que a gente vai trabalhar essa questão de como nós chegamos ao conhecimento das coisas que nós conhecemos. Lembremos que cosmovisão é a nossa visão sobre o que é o conhecimento. Isso é cosmovisão. Cosmovisão é como eu conheço as coisas que me cercam. E como eu chego a este conhecimento, e como eu chego a esta estrutura de pensamento, ok? A minha esposa está tentando dormir, eu estou aqui dando aula para vocês e ela está tentando dormir. Olha que coisa interessante você tem aqui. Você tem um elemento muito importante e fundamental dentro da estrutura de pensamento sobre a epistemologia. A epistemologia está ligada com a questão do conhecimento, ok? Muito bem. E aí entramos no campo da ética e da moralidade, como eu mencionei, que são elementos de uma cosmovisão. As perguntas fundamentais sobre os absolutos da ética e da moral são tratadas nestas características e nesta área. As leis morais são absolutas para todos os homens ou não existem padrões absolutos para todos os homens? Entende a necessidade de você conhecer o espírito filosófico de seu tempo? Entende a necessidade de você conhecer os pressupostos que estão vinculados na grande mídia, na grande massa, no pensamento ordieno do nosso mundo, no pensamento, como diz Schaeffer, no pensamento monolítico da estrutura perversa do pensamento? Você já parou para pensar sobre isso? Não, né? Você precisa parar para pensar sobre isso, ok? Então existem valores absolutos, valores morais, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão sobre cosmovisão é que a pergunta fundamental é, nós já temos os elementos são esses. Mas a questão agora é como escolher a cosmovisão. Como eu devo escolher uma cosmovisão para seguir, para ser orientado, para interpretar o mundo? Como escolher o óculos ideal?
para usar. Né? Vamos escolher. Agora, que tipo de teste devemos aplicar para escolher uma cosmovisão coerente com a realidade? Que ela afirme algo no campo da ideia, mas que ela possa ser perceptível na realidade. Né? Então, que tipo de avaliação devemos fazer na escolha de uma filosofia de vida? 3 testes devem ser feitos, e aí eu remeto você ao Ronaldo Nash, que ele levanta esses 3 testes. O primeiro teste é o teste da razão. O segundo teste é o teste da experiência. O terceiro teste é o teste da prática. Para o teste da razão, para avaliarmos se a nossa cosmovisão é verdadeira ou não, precisamos fazer o uso da lógica. Tem crente que não gosta de lógica. Né? Mas a Confissão de Fé de Westminster diz assim, que para entender a Escritura, entender a base do escrituralismo, né, a base da revelação de Deus, eu preciso entender que Deus fala de maneira, aquilo que pode ser deduzido lógica e claramente das Escrituras. Então, lógica, ok? Então, uso da lógica. De modo particular, devemos usar a chamada lei da não contradição, que será estudada mais adiante com mais profundidade, ok? Então, primeiro a lei da não contradição. É a lógica. O que ensina a lei da não contradição? Você pode perguntar. Peraí, pastor, mas o que significa? O que ensina a lei da não contradição? Bem, a lei afirma que pode ser qualquer coisa, não pode ser tanto B como não B ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Por exemplo, uma bola não pode ser redonda e quadrada. A bola não pode ser redonda e quadrada. A presença de uma contradição é fatalmente um sinal de erro no sistema conceitual. Tem gente que, não, aqui é um paradoxo, uma contradição aparente. Não, se tem contradição, é contradição. Ok? É contradição. O outro teste é o teste da experiência. Para eu abraçar uma cosmovisão, eu preciso fazer o teste da experiência. A experiência humana também pode funcionar como um teste para crenças de uma cosmovisão. Por exemplo, nenhuma pessoa acredita que a Terra é plana. Na verdade, há alguns que acreditam que a Terra é plana, pois a nossa experiência demonstra uma outra realidade. É o que nos parece. E aí você vai ter essa noção de conhecimento através de experiência. Há uma espécie de empirismo nessa relação. Mas aí você vai entender mais adiante que está se referindo a olhar para uma ideia e testá-la na experiência, ok? E não transformar a experiência no teste fatal ou final da realidade, ok? Mas nenhuma afirmação absurda pode ser admitida como sendo elemento conceitual em uma cosmovisão. Por exemplo, aqueles que afirmam que a dor e a morte é uma ilusão. Se considerarmos essa proposição, nós podemos observar que as pessoas nos centros de combate ao câncer possuem uma filosofia bem diferente dessa que é levantada. Porque se a dor e a morte é uma ilusão, você vai para um centro, um hospital que trabalha com combate ao câncer, você verá que as pessoas que sofrem câncer, minha irmã, por exemplo, que lutou contra o câncer aí durante um pouco mais de 1 ano e 3 meses, ela lutava contra o câncer, e aí você pega essa filosofia e vai tentar aplicar a vida de uma pessoa dessa. Ela sentia dores, tinha problemas na saúde sérias e acabou vindo a óbito. E aí, como é que você lida com isso? Como você trabalha com isso? Como é que você ensina uma porcaria dessa para as pessoas? Né? Essa filosofia pagã, anticristã. Como é que você ensina esse lixo para as pessoas? Né? Então, se considerarmos essa proposição, então nós vamos ter muitos problemas ao olhar para ela. E o teste da prática. Aqui deve ser ressaltado que a cosmovisão adotada pode ser vivida consistentemente. A questão é, eu posso viver ela de maneira consistente, aquilo que eu afirmei teoricamente, filosoficamente, teologicamente, eu consigo colocar isso, traduzir isso em prática de vida, ok? Se adotarmos uma cosmovisão, uma filosofia de vida, nós devemos questionar se há a possibilidade de viver de acordo com o que cremos de forma consistente. Será que eu consigo viver de forma consistente com aquele conceito que eu elaborei, creio e abracei?
Ou seja, não adianta afirmar que possui determinadas ideias filosóficas se ao testá-las na prática e verificar sua falta de consistência, isso sugere que a sua filosofia é uma vida de vida é falsa. Um exemplo disso você vai ter o comunismo. É bonito no papel, é lindo, mas se você vai colocar na prática, horrível. É horrível. Socialismo, do mesmo jeito. Né? Então você vai pegar o conceito filosófico, tentar colocar esse conceito filosófico na prática, e você vai ver o absurdo que isso vai acontecer. Ok? Muito bem. Então, esses três elementos estarão no nosso estudo sobre cosmovisão mais adiante, para a gente conhecer mais sobre essa questão da filosofia de vida. Nosso curso sobre História da Filosofia vai ficando por aqui. Nós nos vemos no nosso próximo encontro e na nossa próxima aula nós vamos avançar um pouco mais, entrando propriamente na questão de lógica e na questão da chamada sequência lógica para a aplicação da filosofia na lei da não contradição, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda graça sobre sua vida, espero que você tenha gostado da nossa aula e que Deus possa aplicar isso em nossos corações e que isso sirva para nós como instrumento para nos ajudar a conhecer melhor e de forma mais prática a filosofia cristã e a filosofia calvinista. Que Deus te abençoe, Deus estenda graça sobre a tua vida. Até o nosso próximo encontro.